paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Grimaldo, pastor aqui da IBL Barreiro, e passando para deixar uma palavra de Deus no seu coração. Você vai levantar a sua Bíblia assim para o alto. Se você não veio com a Bíblia, se a Bíblia está no celular, levanta o celular. Se você também não tem o celular ou não tem a Bíblia, peça a esse irmão que está aí do seu lado e compartilhe com ele. Se você está vendo que tem uma pessoa aí do seu lado sem a Bíblia, compartilhe a Bíblia com ela, para que a gente possa fazer essa declaração juntos, em nome de Jesus. Amém? Vamos dizer juntos? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer aquilo que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Coloque a Bíblia assim na altura do seu coração. Quero orar, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nós acabamos de declarar, ó Pai, que somos o que a Bíblia diz que somos, que temos o que a Bíblia diz que temos e que podemos fazer aquilo que ela diz que podemos fazer. Que nessa noite, ó Pai, a palavra do Senhor, ela venha ser como uma espada afiada, uma espada de dois gumes, que possa fazer, ó Deus, a separação entre a alma e o espírito, entre o corpo, Deus, do nosso corpo e o nosso espírito, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa me usar, ó Deus, essa noite, para que com a graça do Senhor eu possa estar ministrando a Tua palavra, e que as pessoas que estiverem ouvindo, Deus, seja aqui neste lugar, seja em suas casas, através da transmissão dessa live, o Senhor possa tocá-las, ó Pai, e o Senhor possa transformá-las, para que elas nunca mais sejam as mesmas, para a honra e glória do nome do Senhor. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Querido, pode se sentar no seu lugar. Aleluia. Para mim é uma alegria muito grande poder estar compartilhando um pouco da palavra do Senhor para com os irmãos. E o tema que eu tenho para ministrar nessa noite é restaurando brechas para viver o ano da vitória. Todos nós sabemos que de ano após ano nós caminhamos debaixo de uma direção, debaixo de uma palavra profética que vinda do pastor Márcio vem para as nossas vidas. E esse ano não é diferente. Esse ano, o ano de 2022, é o ano da vitória. E eu creio que eu e você buscamos a vitória o tempo todo em nossas vidas, amém? Todos nós queremos vitória, não é verdade? Estamos ali na batalha, estamos ali nas lutas, mas queremos alcançar vitória no Senhor para a glória dEle, amém? E tudo em nossa vida, tudo começa com um período de planejamento, um período de preparação, um período de crescimento, um período de aprendizagem. Tudo na nossa vida começa quando nós nos posicionamos diante do Senhor e falar: Senhor, eu quero mudar essa área da minha vida. E para que eu possa mudar essa determinada área da minha vida, eu preciso me preparar. Eu preciso me posicionar para que aquela área que eu pretendo mudar possa ser mudada da melhor maneira possível. É preciso que haja então esse planejamento. Quando você vai construir uma casa, você não começa a construção de uma casa levantando as paredes. Você começa com a fundação. Você começa com uma base, você começa com um alicerce. E um alicerce bem feito, um alicerce bem estruturado, meu irmão, minha irmã, você pode construir não uma casa, mas também um prédio. Você pode colocar andares acima de andares sobre aquela construção. Por quê? Porque a base foi bem planejada, a base foi bem alicerçada. E quando nós falamos sobre brechas, nós falamos sobre essas bases. Quando uma base ela não está bem feita, a casa pode vir a ruínas. Jesus ele nos conta uma parábola sobre o homem que construiu a casa sobre areia e sobre o homem que construiu a casa sobre as pedras.
Qual delas que permaneceu para sempre? Se for aquela que foi construída num lugar bem alicerçado. Porque aquele que construiu sobre a areia, a palavra de Deus diz que vieram os ventos, vieram as chuvas e aquela casa veio a chão. E quando nós trabalhamos, quando nós falamos sobre brechas em nossas vidas, nós precisamos ter essa mentalidade. Eu preciso alicerçar a minha casa sobre a rocha. Eu preciso eliminar na minha vida qualquer tipo de brecha, qualquer tipo de situação que me impeça de estar tomando posse daquilo que Deus tem para mim. E eu quero convidar os irmãos a estar abrindo a sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo de número 1, a partir do verso 1. Como eu disse, precisamos nos planejar para que alcancemos a vitória que o Senhor tem preparado para mim e para você. Todos aqui já devem ter ouvido aquela história sobre o lenhador, que antes de cortar a madeira, ele dedica um tempo para poder estar amolando o seu machado. E quanto mais ele amola o seu machado, menos tempo ele leva para poder cortar aquela madeira. Da mesma forma acontece na nossa vida. Quanto mais tempo nós meditamos na palavra do Senhor, quanto mais tempo nós amolamos o nosso machado, mais antes a vitória vem sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Neemias capítulo 1, a partir do verso 1, a palavra de Deus diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudirdes à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Vamos parar por aqui por um instante. Eu quero reler o verso 3. O verso 3 diz assim: disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas estão queimadas. O povo fora levado cativo por conta do pecado que havia caído sobre eles, que eles haviam cometido. Eles foram levados cativos para a Babilônia, e naquele momento em que aquele povo estava sendo levado cativo, a cidade fora destruída. Eu não sei quanto a você, mas a história no passado nos mostra que as cidades, para serem protegidas, se construíam muros, muitas das vezes muros bem largos, muros bem reforçados sobre aquelas cidades para trazer a proteção para aquela cidade. Mas uma vez que aquela cidade for assolada, uma vez que aquele povo for levado como para o cativeiro, a palavra de Deus diz que aqueles muros foram derrubados, as suas portas foram arrancadas e toda a proteção que havia sobre aquela cidade havia se perdido. A proteção havia se caído, havia se ruído.
não havia uma proteção sobre a cidade. E eu quero dizer para você algo interessante. A palavra de Deus que nós temos uma proteção vinda da parte do Senhor. A palavra de Deus diz que sobre mim e você, que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, dia e noite, nos protegendo de todas as ciladas do inimigo. Os anjos acampam ao nosso redor para nos livrar e nos proteger, irmãos. São os nossos muros, são as nossas fortalezas. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a fortaleza, mas Ele coloca os anjos ao nosso redor para nos proteger. E assim como essas cidades, onde houve essa destruição, onde houve essa ruína, onde houve esse momento em que aquele povo fora levado para o cativeiro, houve então uma destruição dos seus muros e as suas proteções vieram abaixo. É algo tão interessante que Neemias, quando ele ouviu falar sobre os muros quebrados, os muros derrubados, ele se posicionou diante do Senhor. E em um primeiro momento ele pediu perdão a Deus pelo pecado do povo. No primeiro momento ele pediu perdão a Deus por tudo aquilo que o povo havia cometido. E então ele se posicionou e falou: não, nós vamos reconstruir os muros. Nós vamos reconstruir a proteção da cidade. Nós vamos erguer a proteção da cidade. E agora eu quero compartilhar com os irmãos sobre essa restauração. Vamos refletir sobre a restauração de brechas em nossas vidas. Porque assim como essa cidade de Jerusalém, nós também temos a nossa proteção. Eu quero convidar os irmãos a estar abrindo a sua Bíblia em 1 Coríntios. Deixa a sua Bíblia marcada em Neemias e vá comigo em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16. 1 Coríntios 3, 16. A palavra nos fala que Jerusalém era o local da manifestação da glória de Deus, era o local da habitação da glória de Deus. E hoje, eu e você somos o local da habitação da glória de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, a palavra de Deus diz assim: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Uma vez derrubados os muros de Jerusalém, a presença de Deus, a glória de Deus havia se retirado daquele lugar. E na minha vida e na sua vida também não é diferente. Quando nós temos nossos muros derrubados, quando temos as nossas proteções derrubadas, o Espírito de Deus também se afasta de nós. Quando deixamos brechas abertas na nossa vida, o Espírito de Deus se afasta de nós. Então nós precisamos vir e reconstruir os muros, nós precisamos vir reconstruir as portas, mas também não podemos deixar as brechas abertas. A história nos mostra que as guerras de antigamente, elas eram disputadas de forma que o exército inimigo, eles cercavam as cidades. Quem aqui lembra da batalha de Jericó? Quem aqui lembra da destruição dos muros de Jericó? Quando o povo de Deus chegou até Jericó e rodeou aquela cidade, e sem levantar uma arma, os muros caíram. Mas qual era a estratégia? Era rodear a cidade. Naquele tempo, a estratégia de guerra era essa: vamos rodear as cidades, vamos impedir com que o povo saia para fora para buscar suprimentos, vamos deixar com que eles passem por muitas necessidades, vamos fazer com que eles possam verdadeiramente ficarem dentro de suas cidades e não saiam de lá de maneira nenhuma. E assim acontecia. Porém, chegava um determinado momento em que os suprimentos estavam acabando, o povo sabia que diante das portas estava o exército inimigo. Então o que eles faziam? Eles abriam brechas nos muros, e diante dessas brechas eles transpunham aquelas brechas para poder sair para fora da cidade, e então levar alimento para dentro daquela cidade. Só que o inimigo, ele é astuto,
quando ele via as brechas abertas, o exército entrava por aquelas brechas e tomavam conta daquela cidade. Era assim aquelas lutas no passado. Assim eram as lutas no passado. E quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que nós não podemos deixar brechas abertas nas nossas vidas, nós vamos sim alcançar a vitória que o Senhor tem preparado para nós. Volte lá em Neemias capítulo de número 4. Neemias capítulo de número 4, verso 7. Neemias, capítulo de número 4, versículo de número 7. A palavra de Deus diz assim: mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém iam avante, e que já se colocavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. O inimigo não quer que eu e você fechamos as brechas da nossa vida, porque diante dessas brechas é que ele pode vir, pode entrar na nossa vida. Nós damos legalidade para ele fazer uma arruaça na nossa vida. Por isso nós precisamos nos posicionar para fechar as brechas que estão abertas na nossa vida. E eu não sei quanto a você, mas todos nós temos brechas abertas na nossa vida. Todos temos, e todos precisamos dessa restauração. Todos precisamos de nos posicionar e verdadeiramente entender que essas brechas precisam ser fechadas. E isso é um processo contínuo, é diário. Todos os dias nós nos dedicamos a fechar essas brechas, nós alcançaremos vitória. Mas o que são as brechas? Quais são as brechas? Abra comigo a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo de número 5, verso 16. Como diz o pastor Grimaldo, nós somos a igreja da palavra, e nós vamos ler muita Bíblia nessa noite, amém, irmãos? Então esteja preparado aí para você estar manuseando bem a palavra do Senhor, amém? Quais são as brechas? O que são brechas? Gálatas 5, 16, verso 16 até o 21. A palavra de Deus diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que quer, porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. As brechas são as obras da carne. A palavra de Deus diz que a carne milita com o Espírito, e o Espírito milita com a carne o tempo todo. E aí eu te pergunto, o que você mais está alimentando? Você tem alimentado mais o seu espírito, ou você tem alimentado mais a sua carne? O que você tem mais alimentado no seu dia a dia? As brechas abertas em nossas vidas são exatamente essas. Mas eu quero destacar 3 brechas. E para isso eu vou pedir aos irmãos que abram comigo a sua Bíblia no livro de João, capítulo 8. João, capítulo de número 8, o verso de número 44. Existem 3 tipos de brechas que precisam ser fechadas imediatamente nas nossas vidas. Isso não é para hoje, não, isso é para ontem. Isso é para ontem. A primeira delas é a mentira. João 8,44, a palavra de Deus diz: vós sois do diabo,
que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala o que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E a mentira pode vir nas nossas vidas de várias maneiras, irmãos. De várias maneiras. Às vezes o telefone toca ali na sua casa e você sabe que é com aquela pessoa, você não quer falar, e aí você já lança, fala que eu não estou aqui. Às vezes você está lá no seu local de trabalho, e o seu patrão vira para você e fala assim, fala que eu não estou. Se for fulano de tal, eu não estou aqui. Aí você para e pensa, mas se eu não falar isso, pastor, o que vai acontecer da minha vida? Eu vou ser demitido. Eu quero dizer para você, meu irmão, que a porta que Deus abre, homem nenhum é capaz de fechar. E a porta que Deus fecha, homem nenhum é capaz de abrir. Seja convicto daquilo que você crê, meu irmão. Seja convicto daquilo que você serve, daquilo que você acredita. Porque Deus, Ele tem o melhor para mim e para você. E não é um local onde o seu patrão diz, se você não falar que eu não estou aqui, eu te mando embora, que vai te segurar, que vai impedir com que você alcance a sua vitória. Não, tem mais Deus para dar. O Senhor é mestre em nos abençoar, irmãos. Ele é mestre em nos abençoar. Então abra mão da mentira. Abra mão da mentira. O segundo é a sensualidade e tudo que te seduz para o mundo. Em Gálatas 5,16 nós lemos que o mundo ele está seduzindo a todos de tantas maneiras, irmãos, de tantas maneiras. E hoje em dia você liga a televisão, você vê sensualidade. Você mexe no telefone, entra na internet, você vê sensualidade. Hoje em dia é comum, às vezes, as criancinhas de 3 anos de idade já se vestindo de uma maneira, de uma forma sensual. Não dê essa legalidade na sua vida. Não permita que a sensualidade te roube o Espírito Santo. Não deixe que a sensualidade impeça com que o Espírito Santo faça parte da sua vida. Esteja atento à voz do Senhor o tempo todo, e todas as vezes que você vê algo sensual, meu irmão, feche a porta. A palavra de Deus diz que os olhos dos homens são portas para o pecado entrar nas nossas vidas. Dá legalidade. Então aquilo que eu vejo, aquilo automaticamente passa para o meu coração. Eu não posso deixar que isso tome conta da minha vida. E não é só da parte de mulher, de homem, mas a parte das mulheres também hoje em dia é tão comum, meus irmãos. Às vezes você está ali, irmã, vendo mexendo às vezes no Instagram e vê lá um moço lá que você sabe, nossa, aquilo ali me tira do sério. Um moço lá todo saradão, todo musculoso, todo bombado. Afasta isso da sua vida, afasta isso do seu coração. Nós homens, da mesma maneira. O terceiro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos, abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo de número 12. Primeiro aos Coríntios 6, verso 12. O terceiro tipo de brecha que eu quero compartilhar com os irmãos são os vícios. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O vício é algo também que te impede de se aproximar mais de Deus. O vício ele serve como uma brecha na minha e na sua vida. O vício é algo que, se nós não nos atentarmos para ele, aquilo te rouba a comunhão com o Senhor. E quando eu falo vício, irmão, não estou falando somente vício de cigarro, vício de bebida, vício de pornografia, não. Eu estou falando todos os tipos de vício.
todos. Tem pessoas que são viciadas em café. Tem pessoas que são viciadas em doce, chocolate. Tem pessoas que são viciadas em açúcar, em coisas salgadas. Mas às vezes você não consegue identificar que aquilo é um vício na sua vida. Eu não fico sem o meu cafezinho. De manhã, de tarde, de noite eu preciso tomar o meu café. E às vezes uma garrafa só de café, pastor Juscelio, não é o suficiente para o irmão. Ele tem que fazer outras e outras e outras e outras. É um vício. Tem pessoas que são viciadas em celular. Toda hora vai lá, desbloqueia o celular. Nossa, sabe? Temos que tomar conta, temos que tomar cuidado. O vício das bebidas, o vício do cigarro, o vício nas drogas, o vício na prostituição e tantos outros que nós conhecemos, que nos afasta da presença do Senhor. Aquilo toma lugar de Deus na nossa vida. O que nos vicia tira a presença de Deus nas nossas vidas. Precisamos estar atentos a isso. Precisamos estar atentos para que o vício não tome o lugar de Deus na nossa vida. E o vício é um tipo de brecha que precisa ser fechada. Você vai orar a Deus, e você vai pedir a Deus para que Deus possa revelar ao seu coração: Senhor, qual é a brecha que eu preciso fechar na minha vida? Qual é a porta que eu preciso fechar para não dar legalidade para o diabo na minha vida? O que eu devo fazer, meu Pai? O que eu devo fazer? Existem coisas ou pecados que começam pequenas, mas que se tornam brechas em nossas vidas, com um propósito único, de destruir a nossa comunhão com o Senhor. Isaías, capítulo de número 30, verso de número 13. Eu vou abrir aqui e vou ler, e você vai acompanhar no telão. Isaías 30, verso de número 13. Portanto, essa maldade vos será como a brecha de um muro alto, que formando uma barriga está prestes a cair, e cuja queda vem de repente, no momento. As brechas, quando elas se abrem, meus irmãos, às vezes nós não damos muito valor para aquilo, e quando nós percebemos que a brecha está aberta, nós não temos o cuidado de ir lá e tampar as brechas. Mas vai chegar um determinado momento que aquela brecha vai se tornar uma fenda muito grande, e essa fenda pode fazer uma separação muito grande, e aqueles muros podem vir a ruína. Precisamos ser vigilantes, porque as brechas começam pequenas, as brechas começam pequenininhas. Você já viu uma rachadura na sua casa? Você já viu uma rachadura na sua casa? Ou às vezes numa casa de um conhecido, no muro de alguém conhecido? Ela começa pequenininha, mas pequenininha, pequenininha. Eu moro num prédio, irmãos, que ele tem muita dilatação, sabe? Muita movimentação. Então, à medida que a gente vai lá, fecha as brechas do muro, passam-se pouco tempo, você começa a ver que o muro está rachado de novo, está partido no meio. Mas por quê? Por conta da movimentação dos prédios. E aí nós temos que ir lá novamente, passar cimento, fechar aquelas brechas e tampar tudo. Na nossa vida não é diferente. Nós precisamos identificar as brechas da nossa vida e passar e fechar essas brechas, tampar essas brechas, reconstruir os muros. Mas pastor, como fechar as brechas? Volte lá em Neemias. Neemias capítulo 4, verso de número 13. Neemias 4, verso 13. A palavra de Deus diz assim: então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Para fechar brecha, é preciso haver estratégias, é preciso haver um planejamento,
Você vê que Neemias, quando estava reconstruindo os muros, colocou cada família diante do muro, diante da brecha que estava aberta, dando oposição em que o muro estava caído, de frente às suas casas. E não colocaram eles ali sem nada, não, sem proteção nenhuma, não. A palavra de Deus diz que colocaram eles com espadas, com lanças e com arcos. Eles estavam bem planejados, estavam bem armados, porque se o inimigo viesse e tentasse entrar na cidade, eles estavam preparados para poder reagir contra a presença do inimigo. Na nossa vida não é diferente. Para fechar as brechas, no primeiro momento é preciso que nós estejamos vigilantes. Eu acredito, irmãos, que essas pessoas que estavam ali tomando conta daquela cidade, estavam ali tomando conta daqueles muros diante das suas casas, eles precisavam ficar vigilantes 24 horas por dia. Saía um soldado, entrava outro, ia aquele processo, um rendendo o outro. Por quê? Porque se eles abaixassem as guardas, o inimigo entrava na cidade e arruaçava tudo, e tomava conta de tudo. Quantas vezes Neemias estava ali reconstruindo os muros, e vieram os inimigos dele, Sambalate, Gesem, né? E viraram para ele e falaram: que isso, Neemias? Você está fazendo o que, meu filho? Você está reconstruindo os muros, você é perda de tempo. Mas Neemias não estava dando ouvido para a voz do inimigo. E então ele colocou cada família diante do muro, preparado, bem armado, vigilante, tomando conta daquela cidade, tomando conta daquele pedaço, para que os muros pudessem ser restaurados. E à medida que a reconstrução vinha, iam chegando próximo daquelas famílias, e eles continuavam vigilantes, porque sabiam que num piscar de olhos, qualquer vacilada que eles dessem, o inimigo vinha. E então o inimigo vinha e podiam tomar conta da cidade novamente. Segundo momento, a segunda situação, segunda observação que precisamos fazer para fechar as brechas é sermos perseverantes. Neemias ouvia os inimigos falando com ele: olha, é perda de tempo, não mexe com isso não, Neemias, isso é serviço jogado fora, mexe com isso não. Mas Neemias ia lá e é perseverante: nós vamos continuar, nós vamos marchar, nós vamos construir, nós vamos reerguer a cidade, nós vamos levantar esses muros novamente, nós vamos edificar novamente a nossa cidade, nós vamos trazer proteção novamente à nossa cidade. E a palavra de Deus diz que Neemias levou 52 dias para reconstruir os muros. Um trabalho, irmãos, que só pelo poder de Deus mesmo, para poder alcançar e ser realizado em tão pouco tempo. Imagina lá na sua casa, você vai levantar as paredes da sua casa, você vai reerguer os muros da sua casa. Você já tem todo o material, você já tem o cimento, você já tem o tijolo, já tem areia, brita, ferro, você tem tudo. Mas se você não vigiar, irmão, o pedreiro que fizer a obra da sua casa, ele vai demorar muito mais do que 52 dias para fazer a obra. Levanta as paredes, bate a laje, faz todo ali o processo e tudo. Agora eu fico imaginando a cidade de Jerusalém. Vocês já imaginaram qual que é o tamanho da cidade de Jerusalém? Vocês pararam para perceber ou para ter noção do tamanho que era a cidade de Jerusalém? Imensa. Os muros estavam a ruínas, mas a palavra de Deus diz que Neemias foi perseverante a tal ponto que ele conseguiu, juntamente com todo o povo, reconstruir aqueles muros em 52 dias. A perseverança é algo que eu e você não podemos abrir mão, assim como também a vigilância. Precisamos ser perseverantes em tudo, em tudo. Existem brechas na nossa vida que, se não formos perseverantes, nós não conseguiremos tampar essas brechas. Precisamos ser perseverantes. O terceiro ponto que eu quero falar com os irmãos é a firmeza. Abra comigo a sua Bíblia em Romanos.
capítulo 12, verso 1 e 2. Romanos 12, versículo 1 e verso 2. Romanos, capítulo 12, verso 1 e verso 2. Tome uma decisão, meu irmão. Lute até o fim. Seja perseverante, tenha vigilância, mas também seja firme. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Seja firme, seja firme. As pessoas podem vir e falar: olha, essa coisa de ser crente não está com nada, mas seja firme. Seja firme. A luta pode estar sendo grande na sua vida, o diabo pode estar fazendo uma arruaça na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu casamento, mas seja firme, seja perseverante, seja firme, seja ousado, seja intrépido, não desista, vigie, continue orando, continue buscando. Você pode estar falando assim: meu filho não tem mais jeito. O Senhor te diz: o teu filho tem jeito. Você pode estar falando: meu marido é só o Senhor, e é só Ele mesmo que pode dar jeito no seu marido. Você pode estar falando que a causa na sua empresa, que está indo de mal a pior, não tem mais jeito. Tem jeito sim. O Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Feche as brechas, não dê legalidade. Feche as brechas, não permita com que o inimigo venha fazer uma arruaça na sua vida. Deus quer levantar pessoas que se colocam na brecha para tampar toda passagem do mal. Deus quer levantar pessoas, e Ele conta comigo e com você. Ele conta comigo e com você, para que nós possamos levantar os muros da nossa vida, da nossa família, da nossa casa. Ele conta comigo e com você para levantar os muros da sua igreja, da sua cidade, no seu estado, na sua nação. Se posicione. Nós temos nos levantado todos os dias e orando pela nossa pátria. Para quê? Porque nós estamos nos colocando numa posição de tampadores de brechas, de restauradores de muros. Nós estamos nos colocando como pessoas que restauram colunas, que restauram brechas. Ezequiel capítulo 22, verso 30. Ezequiel capítulo 22, verso 30, a palavra de Deus nos diz: aleluia. Aleluia, santo, santo, santo é o Senhor. Ezequiel 22, versículo de número 30. Aleluia. Busquei entre eles um homem que tampasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Não vai ser o caso dessa igreja, porque aqui Ele está achando homens e mulheres que se colocam nessa condição de pessoas que se colocam como reparadores de brechas. Homens e mulheres que se posicionam para tampar as brechas da sua casa, da sua vida, da sua cidade, da sua igreja. O Senhor tem achado neste lugar homens e mulheres valentes que se levantam para se colocar nessa condição de reparadores de brechas. Isso sou eu, isso é você. Somos nós, irmãos, somos nós. Deus nos tem esse chamado em nossas vidas, para que possamos nos levantar, para que possamos alcançar a vitória no ano de 2022. É preciso que se levante, é preciso que você se coloque numa posição de restaurador de brechas. Mas o que acontece
quando essas brechas são fechadas? Neemias, capítulo 6, versículo 1. O que acontece? Uma vez que os muros foram erguidos, o que acontece? Neemias, capítulo 6, verso 1. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas dos portais. A palavra fala que aqui nesse momento, os muros já estavam edificados, as brechas já estavam tampadas, mas as portas ainda não haviam sido colocadas nos seus locais. E o que acontece quando as brechas são fechadas? O que acontece? Nós precisamos, independente de ter os muros levantados, de terem as brechas tampadas, restauradas, mas se as portas não foram colocadas no lugar, nós precisamos manter a perseverança, a vigilância, e precisamos manter ainda a firmeza, para tomarmos conta da nossa cidade, da nossa vida, para podermos edificar a nossa vida num altar para o Senhor. Neemias, ele precisou manter a vigilância. Os muros estavam erguidos, as brechas estavam tampadas, mas as portas não haviam sido colocadas nos lugares, no seu lugar. Ele precisou manter a vigilância, ele precisou manter a perseverança, ele precisou manter a firmeza, e as famílias não arredavam o pé diante das suas casas, para trazer proteção, para trazer a proteção necessária para enfrentar o inimigo caso ele aparecesse. O inimigo, ele estava furioso, o inimigo, ele estava agitadíssimo, mas o povo, ele não arredou o pé, ele manteve-se firme, ele manteve-se perseverante, ele manteve-se firme na promessa, ele manteve-se vigilante em cima daquilo que o Senhor tinha preparado para ele. Uma vez restaurados os muros, uma vez tampadas as brechas, precisamos fechar as portas, e portas são também legalidades. A palavra de Deus diz que larga é a porta que conduz para a perdição, estreito é o caminho que nos leva para a vida eterna. Larga é a porta que nos conduz para o mal, que nos conduz para o inferno, que nos conduz para a perdição eterna, mas estreito é o caminho que nos leva à vida eterna. Qual o caminho que você tem escolhido para você? Você tem escolhido a porta larga, ou você tem escolhido o caminho estreito, a porta estreita? O que você tem escolhido? E é tão interessante que uma vez que essas brechas são fechadas, nós alcançaremos confiança. Neemias, ele estava ali diante dos seus inimigos, os inimigos falando tantas asneiras ali no ouvido de Neemias, mas ele estava confiante, porque se ele levantou os muros em 52 dias, se ele restaurou essas brechas em 52 dias, ele estava confiante que o Senhor teria mais para eles, teria mais para eles. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, a palavra de Deus diz: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Precisamos ser confiantes para andarmos em fé, para caminharmos em cima daquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você, porque viver pela fé é agradar a Deus. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós, no dia 31 de dezembro, quem passou o culto da virada aqui, teve a oportunidade de levar para sua casa os seus alvos. Os meus estão aqui, ó.
todos escritos, alvos que eu não tive a oportunidade de realizar o ano passado, eu renovei eles para esse ano de 2022, mas estão aqui. E existem alvos aqui que eu preciso agir com fé, eu preciso ver aquilo acontecendo. Eu não sei quais são os seus alvos para o ano de 2022, mas você precisa materializar aquilo que você almeja. Você quer uma casa maior? Nós queremos, né, amor? Eu preciso ver essa casa. Eu preciso materializar essa casa. Eu preciso ver todos os dias essa casa construída, essa casa ali montada, essa casa ali mobiliada. Eu preciso ver. Você tem sonho de ter um carro melhor para sua família? Veja esse carro, materialize esse carro. E olha, irmão, isso não é pecado desejar nada disso. Não é pecado eu desejar ter um carro melhor, não é pecado. Eu só não posso deixar com que isso tome conta, tome o lugar de Deus na minha vida. Você sonha em se formar numa faculdade? Já comece a ver o dia da sua formatura. Já comece a ver a entrega dos diplomas. Já comece a ver aquilo que você está sonhando. Quer alcançar a vitória? Feche as brechas, viva por fé, viva por fé, viva por fé. Jeremias 31:17. Jeremias capítulo 31, verso 17, a palavra de Deus diz: há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os teus territórios. Há esperança para os filhos de Deus nesse lugar. Há esperança para mim, há esperança para você. Aleluia, aleluia. Quando as brechas são fechadas, além da confiança, nós também alcançaremos e conquistaremos a esperança. O mundo diz: a esperança é a última que morre, mas eu quero te dizer que a minha esperança, a sua esperança, um dia ele morreu, mas ele ressuscitou e está vivo diante do Senhor, para a glória de Deus Pai. A nossa esperança tem nome. O nome da nossa esperança é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa esperança. Rabate cantorobachari andala mais, recantorolobasturi andala. Aleluia. Ele é a minha esperança, Ele é a sua esperança. Nós podemos imaginar as coisas que o Senhor tem preparado para nós, irmãos. A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Esperança. Esperança, a nossa esperança não morreu, Ele está vivo. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando as nossas brechas estão fechadas, aleluia, nós ainda alcançamos a tranquilidade. 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 8. 1 Pedro capítulo 5, verso de número 8. Aleluia. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Se os seus muros estão bem edificados, se as suas brechas estão fechadas, se as suas portas estão fechadas, ele vai ficar somente rugindo como leão, porque ele não é o leão é o Senhor Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. E o diabo, ele está andando ao teu redor,
Mas eu e você não podemos deixar de ser vigilantes, não podemos deixar de ser, não podemos deixar de perseverar e de termos firmeza, porque sem essas 3 atitudes, o diabo ele pode encontrar uma brecha na minha e na sua vida, e aí a tranquilidade vai por água abaixo, a esperança vai por água abaixo, a confiança vai por água abaixo. Para que possamos manter a confiança, a esperança e a tranquilidade, é necessário que os nossos muros possam estar bem edificados, que os nossos muros possam estar bem estabelecidos. Aleluia, aleluia. Precisamos estar em paz na presença de Deus. E para finalizarmos, eu quero compartilhar com os irmãos um texto em Neemias, capítulo de número 7, versículos 1 ao versículo 3. Abra comigo a sua Bíblia em Neemias, capítulo 7, verso 1 ao versículo 3. Eu gostaria de chamar os irmãos do louvor para tomarem os seus lugares. Neemias, capítulo 7, verso 1 ao verso 3. Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Hanani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus mais do que muitos outros. E lhes disse: não se abram as portas de Jerusalém, até que o sol aqueça, e enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Ponham-se guardas nos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto, diante da sua casa. Fique de pé no seu lugar, meu irmão. Coloque sua Bíblia no seu lugar. Fique de pé. Seja vigilante. Seja perseverante. E tenha firmeza para alcançar tudo aquilo que Deus tem preparado para mim e para você nesse ano de 2022. Esse é o nosso ano. Esse é o ano da vitória na minha e na sua vida. Esse é o ano que nós alcançaremos todos os sonhos que o Senhor tem preparado para nós. Romanos 8, 28, a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Reestruture-se, reedifique a sua vida, reedifique o seu ministério. Eu não sei se você tinha um ministério na igreja do Senhor, mas esse ministério estava parado. Esse ano é o ano da restauração do seu ministério. Esse ano é o ano da restauração do seu chamado diante do Senhor. Feche seus olhos no seu lugar. Feche seus olhos no seu lugar. Nós vamos estar adorando ao Senhor com uma canção. E no final dessa canção eu quero estar orando por você. Eu quero estar orando por sua vida, para que o Senhor possa estar estabelecendo e restaurando os muros da sua vida em nome de Jesus.